As mulheres hoje têm medo de recomeçar. E é muito plausível você entender isso, porque os casos de feminicídio são algo que é muito recorrente. Hoje mesmo de manhã, se eu liguei a televisão, a primeira notícia que apareceu foi um caso de feminicídio. Então, é algo que está ficando muito comum e as pessoas estão começando a normalizar isso. E as mulheres estão morrendo. As mulheres que estão tentando se reconectar consigo mesmas, que estão separando, que estão tentando seguir a própria vida e são interrompidas e têm a vida interrompida. Vocês entendem como a coisa é muito pior do que a gente imagina? Homens que não aceitam que as mulheres também conseguem ter uma vida, que essa mulher ela também consegue ser, além de uma mulher e mãe, ela também consegue ter uma profissão, ela também consegue ser uma mulher que é próspera, sabe? E essas mulheres estão correndo atrás disso, só que estão sendo interrompidas. Até quando, gente, a gente vai normalizar isso? Até quando? Por que não tem uma lei que deixa esses caras presos pro resto da vida, sabe? Tinha que prender o cara quando já tivesse o primeiro indício, entende? Eu fico muito preocupada porque o meu trabalho é justamente ajudar essas mulheres a se reencontrarem, porque tem mulheres que ficam anos vivendo a vida do cara e não tem mais uma vida própria, perdem de identidade, não esquecem de quem são, esquecem de hobbies, esquecem de coisas básicas que elas gostavam e abdicam de tudo para viver uma vida por um relacionamento. E quando essas mulheres percebem o quão tóxico foi isso para elas, o quanto elas sofreram em todo esse processo, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e a realidade mostra outra, mas depois mostra na convivência. E aí já é tarde demais para essa mulher sair. E aí ela tem que repensar tudo de novo, ela tem que recomeçar, ela tem que se firmar em alguma coisa, construir uma renda. Muitas dessas mulheres não conseguem construir uma renda porque os caras não deixam essa mulher ter uma vida. Entende? Hoje em dia é muito complicado a gente falar sobre reconstrução, porque você vê que são conteúdos que eu faço aqui, mas são pessoas que não conseguem nem falar sobre aquilo, porque você não sabe nem o que está acontecendo na vida de cada uma dessas mulheres. Às vezes essas mulheres elas já sabem que o relacionamento não dá certo, que elas precisam sair daquilo, mas só de pensar no tanto de coisa que pode acontecer e ela ainda pode ser culpada por isso, essa mulher acaba desistindo. Sabe? Então é muito complicado hoje em dia a gente ser mulher e ainda a gente passar por esse tipo de coisa e as pessoas ainda duvidarem quando a gente fala que não foi bom, que foi tóxico, que foi difícil, porque geralmente é essa mulher que sustentou esse relacionamento por anos, porque o cara nunca faz nada por esse relacionamento, nunca fez nada por essa mulher, sabe, gente? Então, você vê que são homens que são misóginos, né? São acostumados a terem uma mulher ali para servir, mas não para ter uma mulher ali que seja no mesmo patamar, sabe? Que tenha a mesma vida, as mesmas regalias que um homem tem, sabe? Porque hoje em dia a gente vê os caras falando que as mulheres estão pedindo para serem mortas porque elas finalizam o relacionamento para viver a vida delas, como se isso fosse errado. Gente, as mulheres elas estão cansadas de estarem aqui só para servir. A gente não veio aqui para servir, a gente veio aqui para viver do mesmo jeito que os homens estão vivendo pela primeira vez. A gente também tá. E isso não significa que a gente tem que estar aqui só para servir, que a gente tem que casar, que a gente tem que ter filhos. E se essa mulher não quiser, é total direito dela, porque ela sabe o tanto de coisa que vai vir depois. E é tudo nas costas da mãe. Quando falam que tudo é nas costas da mãe, é porque é tudo nas costas da mãe. Esse cara, ele nunca faz nada. E aí, quando essa mulher, ela decide fazer algo por ela, ele fica bravo, porque aí ele acha que tem outro, que ela tá saindo pra se arrumar, pra ficar bonita pros outros. E aí ele fica se achando corno, achando que ele já tinha sido traído. Isso é muito comum de acontecer, gente. Então, eu fico chocada.
E muito triste, porque a gente não tem uma lei rígida sobre isso. E os casos de feminicídio continuam aumentando. Isso é muito preocupante. A gente precisa se ajudar. E se você estiver passando por alguma situação difícil, denuncie. Denuncie, porque você precisa de ajuda. Você não precisa sobreviver nesse inferno a sua vida inteira. Você ainda está viva, você ainda consegue resgatar o resto da vida que você tem. Nem que se for preciso você mude de cidade para ficar longe desse ser humano, mas acredite que é possível, sabe? Não desistam de vocês mesmas por medo do que esses caras podem fazer, porque a gente não controla o que o outro faz, mas a gente controla o que está ao nosso alcance. Então chama a polícia, denuncia naquele Disque Denúncia, tem um Disque Denúncia específico para mulheres, eu vou deixar na legenda, tá? Tá tudo na legenda aqui, eu vou deixar tudo descrito para vocês, se vocês precisarem de ajuda. Mas não passem por isso sozinhas. Eu sei que é muito difícil, mas a gente precisa pedir ajuda. Ficar só sobrevivendo nesse inferno, até quando, sabe? A gente tem que ter uma segunda chance e a gente tem a justiça para amparar essas mulheres. E eu sei que é muito difícil, gente. Eu sei que é complicado falar sobre isso, mas a gente não vê vídeos de outras pessoas comentando sobre esse assunto. E é algo que é tão preocupante e é uma coisa que tá aqui no meu dia a dia, sabe? Então, a gente fica preocupado principalmente com o que pode acontecer com essas mulheres. Então é por isso que eu falo aqui que meu trabalho é complicado, porque tem situações que pedem essa atenção, sabe? De você entender o ponto que tá ali para você conseguir direcionar essa mulher para pedir ajuda, para sair de uma situação de perigo. Entende, gente? Então, a espiritualidade me mostra todo dia que a gente precisa confiar no melhor, acreditar que o melhor vai estar ao nosso favor, mas a gente também precisa se proteger, a gente também precisa buscar ajuda, porque nem tudo a gente vai conseguir fugir, sabe? Às vezes a gente precisa de uma ajuda externa ali para controlar a situação.